Aos Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 2. Os irmãos acharam o texto da palavra? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Meus amados, todos nós temos fé. Todos nós temos fé. Temos fé em alguém, temos fé em algo, temos fé em alguma coisa. Até o ateu que diz não crer em Deus e diz que Deus não existe, ele tem fé. Ele tem fé na sua crença de não crer. Ele tem fé na sua incredulidade. Ele tem fé em si mesmo e na sua mente de que ele está certo, de que Deus não exista. Embora ele esteja errado, mas ele tem alguma espécie de fé. Outras pessoas têm fé em algum amuleto. É assim ou não é? Quem aqui já teve fé nesse tipo de coisa? Fé numa água benta, fé em um dente de alho, fé em um pé de cabra, fé em tantas coisas, mas a coisa gloriosa do cristão é que ele tem fé em Jesus. Ele tem fé em Deus. Nós somos o povo que canta: em nada ponho a minha fé, senão na graça maravilhosa de Jesus. Nós temos fé, mas a nossa fé está em Deus. Certa feita Jesus estava andando com os seus discípulos e ele com fome procura frutos em uma figueira, não acha fruto, e ele aponta para ela e amaldiçoa e diz: nunca mais nasça fruto de ti. Ele vai embora e depois volta com os seus discípulos, e quando chega lá, a figueira está seca até a sua raiz. Os discípulos, maravilhados com aquele milagre, olham e dizem: como pode ter acontecido tamanha coisa como essa? Ontem a gente passou aqui, a figueira estava bonita, estava frondosa, estava viçosa, embora não tinha frutos, estava verde com as suas folhas bonitas, mas agora está seca até a raiz. Jesus olha para eles e diz: tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus. A fé, meus amados, precisa de algo para se apoiar. A fé precisa de algo para se estribar. É por isso que o autor diz: ora, a fé é o firme fundamento. E a fé do cristão é um firme fundamento, porque ela está fundamentada na rocha inabalável que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Quando, meus amados, depois de pescar a noite inteira, Pedro e os seus companheiros, depois de não apanhar nada, depois de passar uma noite inteira de frustração, trabalhar, suar e se cansar, sem obter nenhum resultado, Jesus chega e diz: lança a rede do lado direito. Eles dizem: Senhor, nós já tentamos, nós já trabalhamos, nós já lutamos, nós já usamos a nossa experiência, nós já usamos os nossos métodos de pescaria, nós já fizemos tudo o que poderia fazer e nada conseguimos, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. Perceba que ele diz: é sobre a tua palavra é o fundamento, a tua palavra é o objeto da minha fé. Eu não vou apoiar na minha experiência de pescador, mas eu vou apoiar na tua palavra, porque a tua palavra tem poder. A tua palavra tem poder. A fé é o firme fundamento, meus amados irmãos. A fé não se balança. É claro, e eu até quero comentar daqui a pouco aqui, sobre algo que a irmã Lodge comentou, que às vezes a nossa fé falha. E como falha, né? O mesmo Pedro que disse: sobre a tua palavra lançarei a rede, quando ele viu o vento soprando, ele começou a afundar no mar. E Jesus disse para ele: por que duvidasses, homem de pequena fé? Agora preste atenção, meus amados irmãos. Por mais que a fé muitas vezes pode ser pequena, o Senhor é aquele que misericordiosamente aumenta também a nossa fé. E fortalece a nossa fé para que nós possamos nos apropriar da palavra e da bênção de Deus para a nossa vida.
Certo homem chega para Jesus pedindo a bênção para o seu filho, que desde a infância sofria endemoniado. O diabo jogava ele no fogo, o diabo jogava ele na água, o diabo convulsionava, mas aquele homem não tinha fé o suficiente. Mas ele, olhando para Jesus com lágrimas nos olhos, disse: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé, ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus ajudou aquele homem. Ele nos ajudará aqui hoje, fortalecendo a nossa fé. Fortalecendo a nossa fé. Mas a fé, meus amados, ela age com certeza. A fé, ela age com convicção. A fé, ela age com esperança. E olha o que diz no versículo 2: porque por ela os antigos alcançaram testemunho. E essa é a primeira coisa que eu quero falar, porque a fé, meus amados, que vale a pena ter, é a fé que se apropria não apenas das bênçãos, mas que se apropria daquele que dá a bênção. Porque muitas vezes a pessoa vem na igreja e ele tem fé para ser abençoado, mas não tem fé para entregar a sua vida a Cristo, não tem fé para mudar o rumo da sua história por meio de uma decisão se entregando a Jesus. Mas a fé que Deus exige de nós é a fé que abraça Cristo por meio da sua palavra. Os testemunhos dos antigos nos mostram isso, meus amados. E do que é que esse autor está falando? Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, no capítulo 9, versículo 15. Quem achou diz amém. Amém. E por isso Jesus é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do que, irmãos? Do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Meus amados, tudo o que aconteceu no Antigo Testamento apontava para Cristo. E principalmente o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, que degolava o cordeiro, degolava a ovelha, para a purificação dos pecados daquele que cometia alguma falha diante de Deus. Aquilo apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eu pergunto para os irmãos: o sangue de animais pode perdoar os pecados de alguém? Não. Você pode derramar o sangue de quantos animais você quiser. Isso não pode purificar, nem perdoar os seus pecados. Por isso que esses sacrifícios, eles eram constantemente repetidos, irmão. Pecava hoje, tinha que se fazer sacrifício. Pecava amanhã, sacrifício. Pecava o mês que vem, sacrifício de novo. Porque eles apenas cobriam o pecado, mas não perdoavam, não purificavam, não dava poder para vencer o pecado, porque o único que pode fazer isso é o poderoso sangue de Cristo Jesus. Só que como é que eles foram salvos? Eles foram salvos pela fé. Não fé no animal que estava sendo degolado, mas na fé no Cordeiro de Deus que aquele animal representava. Toda vez que alguém ia até o sumo sacerdote e levava um cordeiro para ser degolado, ele estava dizendo: está aqui esse animal como expiação pela culpa do meu pecado. Mas a minha fé não está nele, a minha fé está no Cristo que um dia virá, morrerá numa cruz e removerá minha culpa diante de Deus. E o autor está dizendo que Jesus veio e morreu para a remissão das transgressões que haviam debaixo do primeiro testamento, da antiga aliança. Então, meus amados, quando eles sacrificavam o animal, eles estavam pela fé, olhando para o futuro, como diz o hino 20 da harpa, olhando para o Cordeiro de Deus, que um dia derramaria o seu próprio sangue para nos salvar. Isso é maravilhoso. E a fé, meus amados, ela é tão poderosa que ela se apropria de coisas que ainda não viram. Jesus não tinha vindo ao mundo, pelo menos em carne, como homem, até então. Mas eles estavam olhando para a promessa lá na frente. E abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11. Quem está entendendo diz glória a Deus.
Capítulo 11, versículo 13 diz: todos estes morreram no que, irmãos? Na fé, sem terem recebido as promessas. Por que sem terem recebido as promessas? Porque eles não viram Cristo em carne. Em 1 Pedro capítulo 10, versículo 11, diz que os profetas do Antigo Testamento estavam de olho a todos os acontecimentos históricos para verem se Cristo, o Messias, apareceria no seu tempo, porque o Espírito de Cristo já estava neles, dando testemunho de que o Filho de Deus um dia viria para nos salvar. Sem terem recebido as promessas, mas assim, mas vendo-as de longe e crendo-as, olha a fé aí, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nesta terra. Eu não entendo, meus amados, como alguém que hoje, em pleno século 21, depois de Cristo ter morrido na cruz, depois do sacrifício ter sido consumado, ainda não tomou uma decisão por Jesus. Porque esses homens que não tinham uma Bíblia como nós temos, que ainda não tinha uma obra consumada como a de Cristo, como nós temos hoje na nova aliança, que ainda não tinha o privilégio de ter o Espírito Santo habitando dentro deles permanentemente, pois João 7 diz que o Espírito Santo ainda não havia sido dado, mas ele foi dado depois da morte de Cristo. Todos esses privilégios esses homens não tinham, mas eles tinham uma coisa, uma fé poderosa, que olhava a promessa ainda de longe e a abraçava e se apropriava dela. Eles tomaram posse da vida eterna, porque vendo de longe, eles contemplaram o Cristo de Deus. Isso é maravilhoso, meus amados irmãos. Você pode fechar os seus olhos por um momento em nome de Jesus? Eu queria convidar você agora não para olhar para frente, mas para olhar para 2000 anos atrás agora. 2000 anos atrás, pelos olhos da fé. 2000 anos atrás, lá no Gólgota, lá no Calvário, o Filho de Deus estava pendurado na cruz. 2000 anos atrás, aquela coroa de espinhos estava furando a sua cabeça, os pregos furando os seus pés, furando as suas mãos, a lança furando o seu lado, o seu sangue sendo vertido e derramado por mim e por você. E ele disse: Pai, está consumado, a obra está completa, e a única coisa que você precisa fazer hoje é crer e entregar a sua vida a esse Jesus. É tomar uma decisão por Ele, é tomar uma decisão pelo Senhor. Eles olharam de longe. Então a fé, meus amados, ela primeiro se apropria do próprio Deus. Ela se apropria do Senhor. Ela olha para Cristo e o abraça e diz: Cristo é meu. Cristo é tudo que eu tenho. Cristo é o meu maior tesouro. Mas deixa eu lhe dizer algo. A fé também, ela se apropria das bênçãos de Deus. E eu volto para o texto. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova, tem outra tradução que diz, a convicção de fatos que ainda não se veem. Então a fé toma por certo algo que ainda não aconteceu, algo que ainda não concretizou, algo que ainda, meus amados, não foi realizado. É mais ou menos um Davi, que ainda, meus amados, não derrubou o gigante, mas ele olha para os seus irmãos, olha para Saul, que coloca nele aquela armadura que ele nem consegue andar, e ele diz: olha, Saul, quando eu estava lá no campo, veio o urso e tomou uma das ovelhas, e eu matei o urso. Veio o leão, tomou uma das ovelhas, mas eu arranquei a ovelha dos dentes dele, e o matei pela força do Senhor. E o mesmo Deus que me livrou lá atrás, é o Deus que me livrará. Quem aqui já teve uma experiência com Deus? E sempre a nossa fé é desafiada a viver novas experiências com Deus. Mas sempre que você estiver diante do desafio, por mais que seja grande demais para você, olhe para trás e veja aquilo que Deus já fez na sua vida. Veja aquilo que Deus já realizou, porque o mesmo Deus que te livrou é o Deus que te livrará. A fé se apropria. É um homem que chega e diz: Jesus,
O meu criado está doente, à beira da morte. Jesus diz: eu irei e lhe darei saúde. Não há dúvidas na palavra de Jesus. Não há um sim na palavra de Jesus. Jesus está dizendo: eu irei curá-lo. É um Lázaro que está morto. E os discípulos não estavam entendendo o que Jesus dizia. Aí Jesus teve que dizer para eles claramente, né? Vocês não estão entendendo, mas Lázaro está morto. Mas Senhor, se está morto, o que nós estamos indo caçar lá? Eu irei ressuscitá-lo. Eu vou dar vida para ele. É um Dario que olha para Daniel mesmo não sendo crente, mas olha para ele e diz: Daniel, o Deus que continuamente você serve, o Deus a quem você ora para ele 3 vezes ao dia, esse Deus é o Deus que te livrará da boca dos leões. Aleluia. A fé, meus amados, se apropria do futuro antes do futuro ter chegado. É uma mulher, meus amados, há 12 anos sofrendo com fluxo de sangue, e ela diz: tudo o que eu preciso é chegar perto dele e tocar, porque se eu tocar, certamente eu serei curada. A fé age com convicção, a fé age com certeza. Ainda não aconteceu, mas eu creio que irá acontecer. A fé age assim. A fé, né, irmão Marcos, age diferente. O homem vê a causa perdida, o advogado vê a causa perdida, mas a fé vê a causa ganha pelo poder do nome de Jesus. Quantos irmãos levantaram aqui a mão curado do câncer? Porque o médico vê a doença, mas a fé enxerga a cura pelo poder do nosso Deus. Quantas pessoas, quer ver? Quem aqui antes era um alcoólatra, era um drogado, estava em completamente uma vida suja e errada? Olha aí, a sociedade diz: esse aí não tem jeito, esse aí não tem solução, esse aí não tem esperança. Mas a fé de uma mãe que ora, fazendo campanha pela madrugada, trazendo a fotinha do seu filho aqui no altar, dizendo: ora por ele em nome de Jesus. A fé enxerga o pregador da palavra no altar. Os homens veem um drogado, os homens veem um alcoólatra caído na sarjeta, mas a fé enxerga um pastor no púlpito com a Bíblia na mão, pregando a palavra. A fé se apropria do futuro, meus amados irmãos. A fé é a convicção de fatos que ainda não se vê. Tenha fé em Deus aqui nesta noite. Tenha fé em Deus. Eu lembro de um dia que eu estava pregando lá no Cachimba, e Deus nos perdoe muitas vezes da nossa falta de fé. E o Senhor disse no meu coração assim: pastor Gerson, prega Efésios 3:20, o hino que a Imagina cantou hoje. Deus é poderoso para fazer muito mais, abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E eu preguei essa palavra cheia de fé, pastor Marinho. E eu chamei os irmãos à frente para orar por eles e para Jesus curar. E eu cheguei e olhei para os irmãos e perguntei assim: alguém aqui tem alguma doença? Está assistindo alguma dor agora? E uma irmãzinha bem de idade olhou para mim e falou assim: irmão, eu estou com a dor aqui no braço. Ela falou: pastor Osmar, e eu falei para Jesus que eu não vou no médico, porque eu ia na igreja hoje para Jesus me curar. Até o momento da pregação eu estava cheio de fé, mas quando aquela mulher falou aquilo, a minha fé acabou. Eu não tive fé. Eu orei para ela e disse assim: irmã, no próximo culto, segundo a boa vontade de Deus, a irmã conta o testemunho. Mas eu não tive fé. Deus sabia disso. Mas Deus é misericordioso. É verdade. Aí outro dia eu fui pregar em outra congregação das nossas, e o Senhor falou comigo: prega Efésios 3:20. Deus é poderoso para fazer, e não tenha medo, porque hoje eu irei fazer algo. Aleluia! E chegando lá, depois de pregar, presbítero Ayrton, eu chamei os irmãos à frente, e tinha uma irmã com um problema na coluna, e ela estava com a criança no colo. E eu olhei para ela assim e falei: irmã, por que a senhora está chorando? E ela falou assim: porque eu não consigo me agachar, minha coluna está doendo muito, eu não consigo fazer os meus afazeres. Naquele momento eu fiquei entre a fé e a dúvida. Mas o Senhor, que é misericordioso, diz: ore por ela com fé em nome de Jesus. Aleluia.
E eu orei por aquela irmã, pedi Deus a misericórdia sobre ela e disse: irmã, o que a irmã não conseguia fazer? Ela disse: eu não conseguia me abaixar. E eu falei para ela na autoridade do nome de Jesus, o nome que é sobre todos os nomes. Eu falei: se a senhora crê no nome de Jesus, faça aquilo que a senhora não poderia fazer agora. Ela, com a criança no colo, se abaixou e levantou. Se abaixou e levantou, e foi curada na hora, para a glória de Deus. Deixa eu lhe dizer algo: Deus é poderoso para fazer até mesmo muito mais, abundantemente além daquilo que eu e você pensamos. Jacó, meus amados, quando ele vai abençoar a José e aos seus filhos, ele olha para José e diz: José, eu pensava que nunca mais, meu filho, eu veria o seu rosto, mas Deus é tão bom que Ele me fez não apenas ver o teu rosto, mas ver também o rosto da tua descendência. É um Salomão que o Senhor olha para ele e diz: Salomão, pede o que você quiser e eu te darei. Senhor, eu sou tão pequeno, quem é capaz de conduzir esse teu tão grande povo? Eu vou me assentar no trono do Senhor e conduzir o povo do Senhor. Eu só peço uma coisa, humildemente me dê sabedoria. O Senhor disse para ele: você pediu sabedoria, mas eu vou te dar mais do que você pediu. Eu vou te dar riqueza, eu vou te dar honra, eu vou te dar glória, e eu vou te dar paz nos seus dias. É um Saul que vai em busca da jumenta do seu pai. Ele não queria nada mais, ele queria só as jumentas. Mas quando Samuel, profeta de Deus, olha para ele e diz: não se preocupe com as jumentas, porque elas já se acharam. O assunto de Deus com você é outro. Deus te dará não apenas as jumentas, mas te dará todo Israel e te colocará como rei. Deus é poderoso para fazer muito mais, abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Quem aqui já foi surpreendido pelo Senhor? Você esperava algo, mas Deus fez mais do que você esperava. Deus fez mais do que você pensava. Deus irá fazer algo, meus amados, entre nós. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu comecei com Jesus, quero terminar com Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, aleluia, em 1 Pedro no capítulo 1, meus irmãos, e eu encerro aqui agora. Glória a Deus. Aleluia, 1 Pedro capítulo 1, foi o que o presbítero Ayrton falou aqui hoje sobre nascer de novo. O versículo 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante o que, meus irmãos? A fé, estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, o amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, olha a fé aí, vos alegrais com um gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Eu disse, meus amados, que a fé se apropria de Jesus. Sabe o que Pedro está dizendo? Vocês ainda não viram Jesus face a face. Vocês ainda não olharam no olho dele e não declararam o seu amor por ele. Vocês ainda não viram seus olhos de fogo, não se prostraram ainda aos seus pés e tocaram nele, como fez Maria Madalena.
mas vocês já o amam, mesmo sem tê-lo visto. Sabe, meus amados, eu vou ter uma filhinha agora. Eu não vi ela. Minha esposa essa semana fez mais um ultrassom, e ela falou assim, eu queria que você estivesse lá, porque eu não pude ir, né? Fiquei com o Samuel dormindo no carro, a gente 6h30 tinha que estar lá da manhã, o Samuelzinho estava dormindo, e eu falei com o Felipe, você é o homem dessa casa, vai junto com a sua mãe. E ele foi. E a doutora, muito gentil, pegou e colocou lá o aparelhozinho na barriga da minha esposa e falou, Felipe, sabe o que a Sarinha está falando? Ela estava dizendo, Felipe. Falou, vem cá agora, colocou o aparelho no coraçãozinho dele, ele ouviu o coração dele e falou, sabe o que o seu coraçãozinho está falando? Sarinha. E ele ficou todo feliz com aquilo. E a minha esposa disse, eu nunca vi uma doutora tão amável como aquela. O exame era tão simples, mas dava para ver até um pouquinho de cabelo da Sara, ela tem um pouquinho de cabelo. Você tinha que ver, a doutora disse, está vendo isso aqui, mãe? Isso aqui é a bochecha, a Sarinha é bochechuda. E ela vai ser um bebê enorme, falou desse jeito. Você tem certeza que você quer um parto normal? E a minha esposa veio toda feliz. E a gente falando, eu, a minha esposa, o Felipe, como se a Sarinha já estivesse entre nós. Mas nós ainda não a vimos, mas a amamos. Sabe o novo nascimento que foi dito aqui? É Cristo, o Filho de Deus, sendo gerado dentro de nós. É o próprio Filho de Deus sendo gerado dentro do nosso coração. Você ainda não viu, porque a obra ainda não foi completa, não foi consumada, mas mesmo não vendo, nós já amamos a Jesus. E Pedro diz, ainda que vocês não viram a Cristo, vocês já se regozijam nele com um gozo indescritível e cheio de glória. Sabe, irmãos, por que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó? Porque a Bíblia diz que ele ficou firme vendo aquilo que era invisível. Ei, fique firme olhando para aquilo que é invisível. Deixa eu lhe dizer algo. Quem aqui já sentiu essa alegria indescritível? Quem aqui das irmãs que lá na sua casa, muitas vezes lavando a sua louça, muitas vezes passando pano no chão, mas de repente uma alegria indescritível invade a sua alma, invade o seu coração, e você sabe que é a presença dele que está com você. Lá nas tarefas mais corriqueiras do seu dia, a presença de Jesus preenche a sua alma de tal maneira, e você diz, Senhor, eu nunca vi o teu rosto, mas eu consigo sentir a alegria da tua presença. O que é aqui dos irmãos, que muitas vezes você está lá no trânsito, viajando, dirigindo, você coloca um hino, e de repente, parece que você está sentindo, você não sabe se Jesus tomou a direção e está dirigindo, ou se ele está do seu lado no banco do carona. A única coisa que você tem certeza é que a presença dele está lá com você. E eu já vou passar para o pastor Jefferson, fique de pé. Mas eu me lembro de um dia que eu estava em casa, e aí minha esposa falou assim, eu vou lavar a louça. E você lava o banheiro? Eu falei, lavo. Mas as irmãs aqui sabem muito bem. Quem é das irmãs que faz isso, irmãs? Fala a verdade. Você está naquela preguiça, olhando para aquela montanha de louça, e você diz, eu vou colocar um hino aqui bem animado. Quem faz isso aí diz amém. Rapidinho você lava a louça, rapidinho lava o banheiro, rapidinho, né? Mas é uma casa. E eu coloquei um hino, e o hino dizia assim, pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Irmãos, enquanto o instrumental estava tocando, e eu ali lavando o espelho, lavando o vaso, lavando a pia, e o hino começou a dizer, sua presença está neste lugar. De repente uma alegria tão inabalável encheu o meu coração, que eu deixei o banheiro. Eu voltei depois, tá? Mas naquele momento eu tive que deixar, ir para o quarto, dobrar os meus joelhos e orar, e sentir aquela alegria na minha alma, aquele gozo enchendo o meu coração. Você ainda não viu, mas pela fé, com os olhos da fé, você pode ver. Com os olhos da fé você pode tocar. Com os olhos da fé você pode amar. Com os olhos da fé você pode se alegrar, porque Ele está aqui entre nós. Palmas para Jesus, recebendo o nosso pastor.